Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos trazer o pensamento de Érico Veríssimo, fazendo uma análise interdisciplinar naquilo que Érico Veríssimo tem de literatura e filosofia. Trouxemos um diagrama e damos uma dica que se você está assistindo em uma tela menor, possa tirar um print e depois analisar em uma tela maior, dando um zoom, porque é um diagrama bem completo e ele enfoca bem esse viés interdisciplinar, com temas transversais como a ética, cidadania, que a obra de Érico Veríssimo possui. Sempre gostamos de trazer temas interdisciplinares, principalmente esses que estão na interseção entre filosofia e literatura, porque acreditamos que isso condiz com o objetivo final do Enem, que é trazer textos mais contextualizados, textos mais complexos, mais interdisciplinares, e cremos que a aula de hoje, nesse sentido, ela atende a esse pré-requisito. E aí trazemos aqui o pensamento desse autor, desse literato, deste humanista, Érico Veríssimo, autor gaúcho, brasileiro, e o diagrama tem várias cores, abordando os principais tópicos e subtópicos. Então, na cor roxa, acompanha aí o tempo e a existência. A principal obra de Érico Veríssimo, ele tem várias obras, mas a principal dele chama-se O Tempo e o Vento, que mostra a passagem do tempo e o legado histórico de uma família, mostrando várias gerações e analisando a questão da passagem do tempo, envolvendo questões de memória e identidade, identidade não só individual como coletiva, também familiar. Ainda sobre os temas relacionados a tempo e existência, o Érico Veríssimo ele faz uma reflexão sobre a efemeridade e a continuidade. Quer dizer, a efemeridade, aquilo que é passageiro, mas que ao mesmo tempo é contínuo. E aí onde ele faz abordagens de cunho ético e moral, por exemplo, dentre outras. Bem, uma primeira conexão com a filosofia é que essa questão do tempo ressoa muito fortemente com o pensamento do filósofo do século XX, Martin Heidegger. Para Heidegger, o ser humano ele é um ser e, na sua essência, esse ser está no tempo. E somente no tempo, na existência, no contato consigo e o tempo e nos outros e sua coletividade, é que ele pode vir a ter a sua identidade, ou seja, a partir da memória daquilo que Heidegger vai chamar de Dasein, que é o ser lançado no tempo. Bem, na parte aqui azul do nosso diagrama, nós temos aqui os dilemas éticos e morais, e aqui ressoa fortemente com a filosofia, ressoa fortemente com os temas transversais. Acompanha aí Conflito dos Personagens em Incidente em Antares. Incidente em Antares é outra grande obra de Érico Veríssimo. É uma obra que traz um forte cunho crítico ao contexto político, uma crítica ao autoritarismo, às contradições, às hipocrisias sociais e políticas. Ele ressoa lá também com o lado do existencialismo, que trata mais do absurdo, a filosofia do absurdo, porque lá os mortos ressuscitam para então fazerem as críticas necessárias. Ainda na cor azul, reflexão sobre corrupção, poder e moralidade. Está muito forte lá no Incidente em Antares. Os mortos ressuscitam para que haja então reflexões sobre corrupção, poder e moralidade, ou seja, as várias hipocrisias sociais. Ainda em termos de dilemas éticos e morais, a obra de Érico Veríssimo, de uma forma geral, ela tem uma relação com a ética kantiana e com a ética de Aristóteles no que diz respeito às virtudes. Então, em Kant, principalmente por sua ética, que é uma ética do dever e do dever para a moralidade, e por isso ética, da mesma forma, Érico Veríssimo ele também ressoa nesse contexto, falando da responsabilidade pessoal das pessoas para consigo e para com o próximo, e trazendo então uma ética que se assemelha muito à de Kant no sentido do dever.
assim como também uma ética no contexto aristotélico ressoa também com a questão da virtude. O Érico Veríssimo ele faz uma defesa de virtudes como, por exemplo, a caridade, a compaixão, a empatia. Bem, na cor verde nós temos aqui humanismo e solidariedade. São outros grandes temas que aparecem no pensamento do Érico Veríssimo. Ele tem uma visão humanista, ele percebe que o ser humano pode ser transformado a partir da empatia, ou seja, do colocar-se no lugar do outro, do ser solidário. Nesse sentido, ele tem uma influência do existencialismo de Jean-Paul Sartre no que diz respeito a que ele acredita que o ser humano é livre e livre para escolher, e em escolhendo, o ser humano ele deve arcar com as suas escolhas. É uma liberdade no sentido de Sartre, que somos condenados a sermos livres, no sentido de que não podemos deixar de escolher e em escolhendo temos que arcar com as nossas escolhas para não cairmos em má fé. Isso ressoa muito fortemente também com boa parte das obras, principalmente O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, mas outras também do Érico Veríssimo. Para o Érico Veríssimo, especialmente o Érico Veríssimo aqui, ele tem a solidariedade como valor central. Então isso ressoa em boa parte das obras dele. Ele coloca a solidariedade como um valor central, um valor ético, um valor moral, um valor de ação, um valor coletivo. Na parte em laranja, nós temos a reflexão sobre a sociedade. O Érico Veríssimo ele é um crítico do autoritarismo, ele é um crítico da desigualdade. Nesse sentido, ele é um autor que tem um certo elogio à democracia. Ele critica muito fortemente o viés autoritário e as desigualdades sociais. Então, nesse contexto, aqui na cor laranja, a reflexão sobre a sociedade, ele tem uma aproximação com Hannah Arendt na questão do poder, no sentido da crítica de Hannah Arendt ao totalitarismo, e ele tem também uma relação com o pensamento de Karl Marx no que diz respeito à justiça social. Em algumas de suas obras ele critica, por exemplo, o coronelismo, a opressão aos mais pobres. Isso ressoa muito fortemente com o pensamento de Marx. Então ele tem nesse sentido uma tensão entre modernidade e tradição. Ao mesmo tempo, o elemento da tradição, isso aqui em termos sociais, né, que é o que está nessa parte laranja, a tradição é muito fortemente vinculada a obras como O Tempo e o Vento, onde ele vai traçando a sucessão geracional, várias gerações, várias pessoas, e reflete um lado de apreço dele à tradição, mas ao mesmo tempo ele também contextualiza em suas obras, principalmente em Incidente em Antares, a questão da modernidade, e principalmente a modernidade no sentido de crítica social, a crítica à hipocrisia e aos valores de má-fé das classes dominantes das elites. Por último, aqui na cor laranja, a busca por sentido e significado. Boa parte das personagens do Érico Veríssimo passam por crises existenciais e identidade. Isso ressoa muito fortemente com o existencialismo. Por isso ele tem uma influência muito forte do existencialismo, ele ressoa com o existencialismo, principalmente em Sartre, mas também em Albert Camus. Tem também, como Incidente em Antares, em que os mortos ressuscitam, esse lado de uma filosofia do absurdo. Isso ressoa com o Camus, a busca por sentido, a busca por um significado num mundo que parece completamente louco, absurdo, num mundo que muitas vezes o indivíduo pergunta pelas suas questões mais fundamentais e o mundo permanece em silêncio. E por último, a literatura como meio de reflexão filosófica. A literatura, para o Érico Veríssimo, ela não é só uma literatura de contação de histórias, digamos assim, mas em contando histórias, em meio às narrativas, ele vai trazendo reflexões filosóficas muito profundas. E por isso é, com certeza, um dos maiores autores, um dos maiores literatos e humanistas que o Brasil já produziu. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, eu peço que dê um like, se inscreva no canal. Espero que a aula fomente a leitura dessas obras do Érico Veríssimo, principalmente O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, mas inúmeras outras obras. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e bons estudos para todos.